Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre o transtorno do pânico e aí eu vou trazer um pouquinho das ideias do autor que eu vinha trazendo no vídeo, no primeiro e no segundo, sobre o livro Livre de Ansiedade, do Robert Léry, para quem não conhece esse livro aqui. E nesse capítulo, que é o capítulo 5, que está na página 70, para quem tem essa mesma edição que a minha, ele vai falar sobre o transtorno do pânico e da agorafobia. Eu vou falar aqui, eu vou me deter só ao transtorno do pânico. Antes, esses dois transtornos eram... Na verdade, a agorafobia antes ela era um especificador. A gente diagnosticava transtorno do pânico com a agorafobia ou sem a agorafobia. Agora são separados. Em algum momento aqui desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a agorafobia, mas o foco vai ser no transtorno do pânico. Então vamos lá. Antes a gente chamava o transtorno do pânico de síndrome do pânico. Muita gente ainda usa, né, esse termo síndrome, mas não é mais o correto quando a gente se trata, né, de um termo profissional. Algumas pessoas leigas ainda utilizam esse termo síndrome do pânico. Por que agora é transtorno do pânico, né? Porque agora já se conhece muito mais o curso e o prognóstico desse transtorno. E o que seria então um ataque de pânico? Um ataque de pânico ele é caracterizado por ser um surto abrupto e imotivado de medo em que ele alcança um pico e dura poucos minutos, de 15 a 30 minutos. Para quem está passando pelo ataque de pânico, esses 15, 30 minutos é muita coisa. Mas se a gente for olhar, né, de uma maneira geral, é um espaço curto de tempo em que a ansiedade vai e alcança um pico máximo. E nesse pico de desconforto intenso, a pessoa tem alguns sintomas que são que o DSM, né, que é o Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, ele traz que a gente precisa para diagnosticar, né? Isso é uma questão mais técnica, mais profissional, para quem não é profissional aqui talvez não interesse, mas só para vocês terem esse conhecimento. Quando a gente for diagnosticar, para bater o martelo e dizer não é um transtorno de pânico, ele tem que ter 4 ou mais dos seguintes sintomas: coração acelerado. Então, nesse pico de ansiedade, o coração vai acelerar, palpitações, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, falta de ar ou sufocamento, é uma sensação, né, de falta de ar. Uma paciente uma vez me falou, e eu achei que fica muito lúdico, assim, para falar, fica muito claro. Ela disse: Denise, na hora do pânico, era como se eu estivesse tentando puxar o ar e era como se eu estivesse usando um canudinho para fazer isso, porque não era suficiente a quantidade de ar que entrava no meu pulmão. Então, essa sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que são aquela sensação de formigamento nos membros, desrealização ou despersonalização. A desrealização é aquela sensação de que eu não conheço esse lugar, eu não sei onde é que eu tô, e às vezes é um lugar muito familiar, a própria casa do paciente, né? E aí ele desconhece aquilo ali, fica meio fora, não consegue identificar, parece que aquele ambiente é estranho. A despersonalização é a sensação de não saber quem é ou de estar se olhando de fora, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Então a gente tem os sintomas físicos e a gente tem os sintomas cognitivos, né, que são esses últimos dois, que é o medo de perder o controle ou enlouquecer e o medo de morrer. O transtorno do pânico, ele é, assim como qualquer outro transtorno mental, ele é multifatorial. Então, ali existem questões genéticas importantes, fatores ambientais, fatores, história de vida, ambiente, tudo isso contribui para que a pessoa tenha predisposição ou não a desencadear um ataque de pânico, um transtorno do pânico. Porém, né, alguns fatores, mesmo ela sendo multifatorial, alguns fatores contribuem para que a pessoa tenha um ataque de pânico. E que fatores são esses?
é uma pessoa que tem muito medo, né? E o medo de ter medo. Nesse caso aqui do ataque de pânico, a pessoa tem, às vezes, o primeiro ataque, como ele é imotivado, como eu falei, às vezes a pessoa tá lá assistindo um filme tranquila em casa, ou mesmo dormindo, e aí tem um ataque de pânico e depois ela passa a ter medo de ter medo, porque a sensação é tão horrível, é tão aterrorizante, é tão assustadora, que os próximos ataques normalmente se dão pelo medo de sentir aquilo que foi sentido no primeiro. O pensamento também, que é um outro fator que contribui, que aumenta a chance da pessoa ter um ataque de pânico, é o de achar que não sabe lidar com isso, ou que não vai conseguir lidar com isso, né? Então, um desequilíbrio, aqui tem um desequilíbrio importante na relação, na equação risco-recurso. Então, a pessoa acredita que o risco dela passar mal e dela não conseguir lidar com isso é muito alto, e que se isso acontecer, ela não vai ter recursos para lidar com isso. O recurso é muito baixinho, quando na verdade o risco dela passar mal e não conseguir tolerar isso é muito pequeno, e os recursos que ela tem para lidar com isso são inúmeros. Por exemplo, chamar alguém, pedir ajuda, ir para um hospital, tomar um remedinho, esperar passar, deitar um pouquinho, respirar corretamente, que é bem importante, que é o que eu vou explicar aqui. Um outro fator, e aí entra logo aqui a respiração, o outro fator que contribui e é um fator muito importante para o ataque de pânico é a hiperventilação. Quando a gente começa a sentir ansiedade, automaticamente a gente começa a respirar de uma forma errada, uma forma curtinha. Esse tipo de respiração faz com que tenha um desequilíbrio de a gente inspira menos oxigênio do que a gente precisa e expira menos gás carbônico também. Esse desequilíbrio, né, dessa respiração faz com que a gente sinta tontura, faz com que a gente tenha algumas sensações bem ruins, né? Tem toda uma alteração no funcionamento do nosso organismo, e a sensação de sufocamento pode vir daí. Então, às vezes as pessoas que têm apneia do sono acabam tendo isso, e se elas têm esse medo de ter medo, ou a sensação de que elas não vão conseguir lidar com isso sozinha, quando elas acordam por uma apneia do sono, elas se assustam, começam a hiperventilar e desencadeiam um ataque de pânico. Por isso que é comum a gente ver pacientes terem ataque de pânico dormindo, quando acordam, né, de uma apneia, por exemplo. Então, sendo que esse desequilíbrio que acontece na hiperventilação, que é a respiração errada, a primeira coisa que a gente precisa corrigir quando a gente detectou um pânico na pessoa é a respiração. Fazer uma respiração lenta e profunda, puxando o ar pelo nariz, contando até 5, 6, 7 e soltando o ar pela boca, isso por si só já vai aliviar muito os sintomas de ansiedade, porque aí vai fazer aquela autorregulação ali da questão da sensação de sufocamento, os batimentos cardíacos aqui também vão aliviar, e aí a pessoa volta a um estado de calma, né? Um pouco mais de calma. Não existe um padrão, né? Hoje não se tem um padrão para dizer, pessoas que passaram por, sei lá, um trauma em determinada área da vida vão ter um ataque de pânico. Não tem esse padrão, mas percebe-se, os estudos já vêm entendendo que algumas coisas que acontecem predispõem um pouquinho mais a pessoa a passar por isso. Então, por exemplo, no livro aqui, né, o Robert traz a perda ou ameaça em uma relação que é significativa para a pessoa. Então, se ela sentiu que essa relação foi ameaçada ou se ela perdeu alguém muito importante, ela pode, né, ter um ataque de pânico, desenvolver o transtorno do pânico. Aumento de responsabilidades. Então, aquela pessoa que está lá no trabalho e aí, às vezes, conseguiu um cargo novo, foi promovida e aumentou muito a responsabilidade, ou mesmo na família, né, por algum motivo precisou ter mais responsabilidades ali, também pode contribuir para o aumento, né, da probabilidade de ter um ataque de pânico.
ressaca, abstinência de drogas, fadiga e perdas também em outras áreas da vida, também predispõe, né? Como eu tô falando aqui, é uma probabilidade. Isso não significa que, então eu perdi alguém, eu vou ter ataque de pânico. Então eu fiquei de ressaca, vou ter um ataque de pânico. Não, é isso mais aquele conjunto de fatores ambientais, genéticos. Tem que ter muita coisa envolvida para a gente poder dizer sim, essa pessoa tem uma tendência maior ou não. O primeiro ataque, ele sempre acontece sem uma razão, né? Ele não tem um motivo. A pessoa tá lá, tá assistindo TV, tá num momento mais ou menos tranquilo da vida dela, tá no trabalho, tá no supermercado, no shopping, enfim, qualquer lugar. E aí ela tem uma sensação fisiológica, porque aqui a gente precisa entender que o pânico, para ele ser caracterizado pânico, ele não é por um medo externo, e sim por um medo de algo interno. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum no consultório. A pessoa tá lá, tá vivendo a vida dela em algum lugar, e aí ela sente o que a gente chama de extrasístoles. Não sei se vocês já ouviram falar isso, se vocês conhecem. Extrasístole não é nenhuma doença, não é nada, não é um problema do coração, mas ele faz umas batidas irregulares. Para quem não tem muito medo, né, de ter medo ou de passar por uma situação desse tipo, não fica muito atento às reações fisiológicas, isso passa despercebido, porque a grande maioria das pessoas tem. Mas quem tem uma ansiedade relacionada a isso, quem tem um medo maior sobre isso, sente e fica muito atento. Meu coração não bateu direito. Essa hipervigilância a isso já deixa a pessoa mais ansiosa. E aí ela faz uma interpretação catastrófica disso, que é o segundo passo. Então ela tá lá vivendo a vida dela, percebeu uma extrasístole, fez uma interpretação catastrófica e aí vem as outras sensações, né? A partir desse aumento da hipervigilância vem, eu tô tendo um ataque cardíaco, eu vou passar muito mal aqui e não vai ter ninguém para me ajudar e eu vou morrer aqui dentro e aí vai, até que vem então o pico aquele de ansiedade que eu falei, que a gente chama de ataque de pânico. O ideal é que a gente consiga barrar o ataque de pânico ali nesse primeiro momento, mas eu vou falar disso mais pra frente. Quando isso acontece, por exemplo, no supermercado, no shopping, no cinema, na academia, que é muito comum, porque daí ali a gente tem, né, as sensações fisiológicas do coração, da respiração. Então, às vezes é comum o paciente chegar dizendo que isso aconteceu na academia a primeira vez. Quando isso acontece num lugar, normalmente as pessoas associam. Se eu passei mal lá naquele lugar, então eu não vou mais. Associam como se isso tivesse alguma relação com o lugar que elas estavam. E não é bem assim. Só que a pessoa entende dessa forma e ela passa a deixar de frequentar esses lugares. E aí entra a agorafobia. Ágora, do grego, significa praça, fobia, medo. Então, medo de lugares abertos, medo de lugares com muita gente, medo de lugares fechados, como um cinema, por exemplo. E aí, por isso que ela era um especificador do transtorno do pânico antes. Hoje, a gente já tem isso separado. E aí a pessoa deixa de frequentar aquilo ali. E aí imagina, e aí o Léry trouxe também no livro dele alguns exemplos, né, alguns casos clínicos de pessoas que foram deixando de frequentar os lugares que frequentavam antes, até que deixa de frequentar o trabalho, não consegue mais ficar lá no trabalho, e aí a vida limitou, né, a vida não tem mais como seguir em frente até que a pessoa busca ajuda. Quando ele fala, né, lá no outro vídeo eu falei pra vocês, quem não assistiu e quiser assistir, assista, ele fala do livro de regras da ansiedade. Como que seria o livro de regras da ansiedade para o pânico? Seria, número 1, detecte o perigo. Então, a pessoa fica com o foco nessas sensações fisiológicas, né? As extrasístoles, por exemplo, ou tá lá na academia e começa a sentir que a respiração tá mais difícil e aí começa a pensar que tá sufocando, tá asfixiando. E aí ela detecta isso como um sinal de perigo.
O número 2, catastrofiza o perigo. Então, entende que essas sensações são tão perigosas que ela vai morrer. Aí vem a terceira regra da ansiedade, que seria controle a situação. Daí ela quer tentar controlar, né, o coração, quer tentar controlar os batimentos cardíacos, ou seja o que for que ela quer controlar. E aí tem coisas que a gente não tem controle, né? E aí não consegue. Aí vem a quarta regra, que é evite ou escape. Então, dessa forma, a pessoa começa a evitar algumas situações, academia, mercado, como eu falei. Então, como que a gente faz para trabalhar, né, para superar o transtorno do pânico? Primeira coisa, quando um paciente chega no consultório, normalmente ele já passou pelos exames clínicos, né? Fez uma consulta com o médico. Normalmente o primeiro ataque de pânico faz com que a pessoa vá até o pronto atendimento, e aí lá é feita toda a avaliação cardíaca, enfim, os exames que o médico achar necessário. Então, normalmente ele já vem com isso feito, já descartou, não tem nenhum problema físico. Quando o paciente não vem com isso, a gente pede para descartar, né? Descartou, não é nada, não tem nada no coração, a saúde tá ok, então a gente começa o tratamento. E o tratamento, ele vai colocar o paciente ali em contato com aquilo que ele tem medo. Então é muito importante que a pessoa tenha muita disposição para fazer esse tratamento. É um tratamento rápido, é um tratamento que funciona muito. Na maioria dos casos precisa usar medicação, e a medicação aqui ela é importantíssima. Por quê? Porque a medicação combinada, né, com o tratamento, hoje o que a gente tem de mais evidência científica é a terapia cognitivo-comportamental para o caso do transtorno do pânico. E por que é legal associar, né, por que é importante e fundamental que a gente associe a TCC com a medicação? Porque a medicação ela vai apagar o incêndio, né? Então não tem como a pessoa continuar vivendo, né, a sua vida, a sua rotina, sentindo aquelas crises de ansiedade que a gente chama, né, os leigos chamam de crise de ansiedade, que é o ataque de pânico. Não dá, isso é limitador, isso acaba deixando a vida muito complicada. Então a medicação ela entra aí para isso. A gente tem aí o Rivotril sublingual, que cumpre a função dele perfeitamente para esse caso, né? Coloca ali o remedinho, consegue manter ali as atividades tranquilamente. Só que ele apaga o incêndio, mas ele não evita que outros incêndios aconteçam. O que vai evitar que outros incêndios aconteçam? A TCC, tá? Aprender sobre os sintomas, aprender sobre o funcionamento do transtorno do pânico, entender o que acontece ali naquela situação, enfrentar. Isso sim vai prevenir que outros incêndios aconteçam. A medicação, ela vai apagar ali quando precisa. E a ideia é que o paciente saia da terapia, a literatura traz ali de 12 a 15 sessões para o transtorno do pânico, né, o protocolo. Normalmente acontece em mais tempo, mas pode acontecer em menos tempo também. E a pessoa sai do tratamento sabendo evitar ou controlar as suas crises de pânico. Esse é o objetivo, né? Ela não fica dependente de um profissional ou de alguma pessoa. Então, como que a gente trabalha isso no consultório? E aí também tá o passo a passo aqui nesse livro, tem inclusive exercícios para preencher, né? Se alguém aqui tá passando pelo transtorno do pânico, é muito recomendado, porque ele traz exatamente como mostram os protocolos, né, para tratamento do pânico. Então, a gente vai aprender a identificar os medos. Quais as circunstâncias que acionam a minha ansiedade? Em que momentos, em que situações do meu dia a dia, da minha rotina, que a minha ansiedade ela é disparada, ela é acionada? É no elevador? É em espaço aberto ou é em espaço fechado? São pensamentos que eu tenho na minha mente, né? Quais os pensamentos que eu tenho associado a esses lugares? Eu vou vomitar, vou desmaiar, vou perder o controle. Esses pensamentos que fazem com que as pessoas ativem todas as sensações fisiológicas, que é o que elas mais temem,
Só que com esses pensamentos, aquilo ali vai ficando ativado e aí dispara um ataque. Então, a primeira coisa é saber reconhecer, porque para cada pessoa é diferente, né? Ninguém tem um ataque de pânico idêntico ao do outro. Então, precisa identificar. Também é importante identificar quais os seus comportamentos de segurança. Então, eu sinto muita ansiedade quando eu vou ao shopping, então eu descobri que se eu for com a minha amiga ou se eu for com a minha mãe, se eu for com alguém, eu vou me sentir mais segura e não vou ter um ataque. Ok, só que aí, isso realmente é eficaz ou isso está reforçando a ideia de que realmente é muito perigoso? Então, se eu for com uma pessoa, não vai ser tão perigoso. O melhor é que esse comportamento de segurança não seja necessário. A terapia também vai trabalhar para isso. A evitação, né? Essa pessoa está evitando isso, a evitação é um comportamento de segurança. Deixou de ir na academia, deixou de ir em algum lugar por medo de sentir um ataque de pânico. E aí também tem um passo importante que é construir a motivação para a mudança. Porque não é fácil a gente enfrentar os nossos medos, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, é difícil a gente ter que se expor àquilo que a gente tem medo. Mas aí é importante fazer a avaliação de qual o custo-benefício. Então, é um custo alto eu ter que enfrentar algo que eu tenho medo, mas o benefício é muito maior do que isso. Então, eu poder ter a liberdade de fazer as coisas sozinha, eu poder ter a liberdade de ir para um lugar sabendo que se eu sentir um pouquinho de ansiedade, eu vou conseguir controlar aquilo ali. É importante construir uma hierarquia do medo, o que te causa mais medo ao que te causa menos medo, para ir enfrentando, começar do de baixo, né? O que causa menos medo até enfrentar o que causa mais medo. A gente também utiliza um exercício que é de imagem teste. Então, de ficar imaginando as cenas que me causam medo, sentir as sensações fisiológicas daquilo ali e aprender a lidar com elas. Então, tem momentos no consultório, para quem tem ataque de pânico, que, por exemplo, sentir tontura é algo que assusta muito aquele paciente. Um exemplo, tá? O que a gente faz? A gente provoca a tontura no paciente, a gente deixa o paciente tonto para mostrar para ele que com a respiração, que se acalmar, que sentir aquilo ali não é perigoso, né? É uma sensação que as pessoas têm por alguns motivos. Então, colocar ele em contato com aquilo para ele aprender que não é perigoso é um passo da TCC. Até que chega, então, a exposição na vida real. Eu marquei aqui algo para ler na página 87. Deixa eu só ver o que é. Tá. Vamos lá. Ele traz aqui para a gente se comprometer com as estratégias a longo prazo. E aí ele fala um pouquinho do exemplo clínico que ele trouxe, né? Que a vida do paciente dele tinha ficado muito limitada no início e que depois ela foi retomando ao que ele chamou de perto do normal, né? E aí ele traz aqui alguns passos que são importantes para a gente manter isso depois do tratamento. Então, pensar diferente sobre as coisas. A gente, por exemplo, tem uma ideia de que algo é perigoso e a gente não tenta ampliar esse pensamento e pensar de uma forma diferente, de que talvez a gente possa olhar para aquilo sob uma outra perspectiva, entender aquilo ali diferente, olhar para as nossas sensações sem julgar elas, dirigir a atenção para outro lugar. Isso aqui eu acho que é um ponto principal no momento que a pessoa está tendo um ataque de pânico. A primeira coisa é a respiração, tá? Não se questiona isso, assim. É respirar corretamente. Eu tô num ataque de pânico, né? Iniciou. Então, se puder deitar, deita e respira corretamente. O que é respirar corretamente? Podem procurar, né, orientações sobre respiração diafragmática. É respirar lenta e profundamente, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca.
segunda coisa que eu considero mais importante na hora do ataque de pânico é tirar o foco da atenção que se dá às sensações fisiológicas. Quanto mais o paciente fica ali preso, né, no foco das sensações fisiológicas, mais difícil fica de controlar, vamos chamar de controle, né? Mas de amenizar essas sensações. Então, tire o foco daquilo ali e dirija a sua atenção para outro lugar. Tem algumas técnicas da TCC que a gente utiliza que é fazer cálculos mentais. Então, fazer um cálculo difícil ou contar de 100 até 0, pulando 2 números. Ou seja, olhar, por exemplo, tem ali na minha frente tem uma janela. Quantas coisinhas tem na janela? Enfim, tirar o foco, colocar para fora o seu olhar, não deixar o olhar voltado para dentro, para as sensações que está tendo. Aí ele reforça a prática da respiração lenta e colocar o tempo a seu favor. Ele fala que todos os ataques de pânico são autolimitadores. Como é que você vai se sentir depois do pânico ter cedido e ido embora? Como esse sentimento de pânico afeta o modo como você se sentirá amanhã? Quando você está ansioso, você sente que tudo no mundo está acontecendo para você naquele momento, mas não está. Trata-se apenas de uma pequena fração de tempo. Coloque o tempo a seu favor, imaginando como você se sentirá em algumas poucas horas depois, ou mesmo em alguns minutos. E aí é isso. O pânico ele tem uma duração curta, né? Esse pico ele atinge ali de 15 a 30 minutos, ele vai passar. Mesmo que uma pessoa em pânico não faça nada, né? Ela fique ali parada, ele vai passar. Agora, alimentar pensamento, ficar catastrofizando, isso vai fazer com que ele dure um tempo maior. No próximo vídeo, eu vou trazer uma técnica que se chama Acalme-se, e essa técnica é legal para vocês terem ela junto com vocês, caso um dia aconteça um ataque de pânico ou mesmo uma ansiedade mais elevada e que vocês possam utilizar ela junto com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu espero que tenha despertado o interesse por esse livro. Realmente, assim, é um livro que tem muito mais informações, né, gente? Eu trouxe aqui um resumão do resumão, mas assim, ele tem os apêndices que ele vai trazendo todas as técnicas que são interessantes para utilizar. Ele fala das distorções cognitivas, que são pensamentos errados, que são erros de pensamentos comuns que as pessoas cometem e que aumentam a nossa ansiedade, ou podem inclusive, porque a catastrofização é uma dessas distorções, podem inclusive aumentar a chance de ter um ataque de pânico. Então façam a leitura aí, comentem aí se vocês gostaram, deixem, né, as dúvidas aqui ou lá no meu Instagram, que eu tô sempre à disposição para ajudar. Beijo e até o próximo vídeo.